Muito obrigado pelo convite para estar presente neste evento. Meu nome é Boia Efraim Júnior, sou moçambicano e trabalho há mais ou menos 30 anos no meio da psicologia, principalmente com crianças sobreviventes da violência militar, mas também da violência sexual. A minha contribuição neste evento será à volta deste sofrimento psíquico que as crianças enfrentam em Moçambique e do trabalho de reabilitação que nós fazemos com as crianças. Quando digo nós, refiro-me à Associação Reconstruindo a Esperança, mas também à Associação de Psicologia de Moçambique, da qual fui presidente durante alguns anos, e também ao nosso parceiro, que tem um nome em inglês, que significa Programa de Atendimento à Criança da primeira idade, principalmente Childhood, que é o ICDP, que é uma organização moçambicana que teve origem na Noruega. Mas deixem-me centrar mais na apresentação que partilho convosco, que eu chamei de traumatização sequencial. E nesta minha intervenção vou-me referir principalmente a dois aspectos: o impacto da violência militar em crianças, principalmente no caso moçambicano, e o modelo de intervenção sequencial, que é o que estamos utilizando neste momento na intervenção que estamos a realizar no norte de Moçambique, na província de Nampula, em Nacala, e que é uma intervenção que está sendo construída e que levanta sérios desafios à nossa equipa. A imagem que temos é de uma criança num projeto de atendimento psicoterapêutico, e aqui, para as crianças em zonas rurais de Moçambique, o uso de barro, né, é um método que nós utilizamos porque é um médium que é muito mais próximo às crianças. Esta é uma criança que foi atendida num projeto para crianças que participaram no conflito militar, e ela apresenta uma figura que é com um homem armado, né, e que ela autorizou que utilizasse estas imagens, ou esta imagem, nesta minha apresentação. Um provérbio judaico diz que a maior dor é aquela que nós somos incapazes de expressar. E esta é a constatação que nós encontramos no nosso trabalho aqui em Moçambique, que a violência militar, por ser uma violência que é feita por aqueles que são autoridade, né, pelos adultos, pelo governo, por homens e mulheres em forças armadas não estatais, acaba sendo difícil para a criança lidar com ela, porque ser criança, como diz Winnicott, aliás, Winnicott diz que a criança sozinha não existe. A criança existe sempre protegida pela mãe, protegida pelo pai. Um bebê sozinho não teria capacidade de existir. Então, o que nós temos são crianças que precisam de ajuda, precisam de apoio, precisam de proteção de nós, os adultos, e alguns de nós adultos utilizamos-las, instrumentalizamos-las para perpetuar ou como vítimas de violência militar, e os outros, toda a sociedade adulta, ficamos impotentes em proteger estas crianças. Eu nasci em 1960, portanto, completo este ano 63 anos, e praticamente toda a minha vida, né, o país no qual vivo, Moçambique, esteve envolvido em conflitos militares. Tivemos a chamada Luta de Libertação Nacional, que teve lugar entre 1964 e que terminou em 1974. Portanto, Moçambique era uma colónia portuguesa, como o Brasil, mas, diferentemente do Brasil, Moçambique só fica independente
em 1975, portanto, um ano após o término da Guerra Colonial. Depois do fim da Guerra Colonial, praticamente Moçambique viveu apenas 2, 3 anos de paz e começa uma guerra em 1977, que termina apenas em 1992, mas que depois teve outros episódios violentos, portanto, ficamos com uma paz armada e praticamente no mês passado é que se desmobilizaram os soldados residuais, ou os últimos soldados da resistência nacional moçambicana, que foi o movimento político-militar que fez frente ao governo moçambicano após a independência. E desde outubro de 2017 que nós temos um conflito no norte de Moçambique, em Cabo Delgado, que é motivado por questões chamadas por conhecedores de extremismo religioso, mas que também, e principalmente em países do Sul, penso que reflete as desigualdades que existem, né, no acesso aos recursos materiais, oportunidades como água, habitação, oportunidades de emprego, e que reflete este modelo que nós chamamos de colonialidade, em que países do Sul, como Moçambique, fornecem suas matérias-primas a um preço bastante barato para as indústrias do norte global, e cada vez mais sentimos o desespero, a falta de esperança dos jovens, e então ideologias extremistas são atraentes para estes jovens. E estas guerras, portanto, têm um impacto sobre as crianças, né? E este impacto ocorre ao nível individual, ocorre ao nível do sistema familiar e ocorre ao nível da comunidade. E é um impacto psicológico e é um impacto social também. Claramente também um impacto económico. Não sou especialista nesse domínio, né? Mas há um impacto, evidentemente. A imagem no ecrã mostra-nos uma criança, e é curioso, que é um dos aspectos que vou-me abordar quando falar do impacto ao nível individual, como muitas vezes nós avaliamos a inteligência da criança em função da nossa definição de inteligência, que está muitas vezes ligada ao desempenho escolar, por exemplo, e crianças que participaram no conflito armado em Moçambique. Esta é uma imagem de uma criança ex-soldado. Ela, para os professores, era uma criança com distúrbios cognitivos, de aprendizagem, quando ela tinha que resolver exercícios de álgebra ou outros exercícios escolares, mas ela conseguia, com os olhos fechados, montar e desmontar em minutos uma Kalashnikov, uma metralhadora de guerra. Portanto, ela foi socializada, né, para outras habilidades que não aquelas que normalmente esperamos encontrar na criança. Então, ao nível individual, os distúrbios que nós encontramos, podemos organizá-los em 4 categorias. Um que é o da socialização, outro da personalidade, o terceiro das capacidades cognitivas, ao qual me referi um bocado, as respostas psicossomáticas e também as respostas contextuais específicas. A imagem que temos neste quadro é de um pintor moçambicano, infelizmente já falecido, Malangatana, que com este quadro nos mostra com cores vivas, mas simultaneamente olhos grandes, olhos tristes, e que ele chamou de despedida para a guerra, tentando representar o impacto negativo, o sofrimento, a dor, o luto que a guerra, que a violência militar provoca. E quando falamos de violência militar, principalmente em conflitos que duram mais do que 3 anos, 5, e o nosso conflito aqui em Moçambique, o anterior, durou 16 anos, o conflito
entre o governo moçambicano e a Resistência Nacional Moçambicana. O atual conflito começou em 2017 e já vai, portanto, quase que no seu quinto, sexto ano. Então, nós temos crianças que são socializadas num ambiente de violência. Uma colega finlandesa, Raija Punamaki, refere-se à dificuldade de educar crianças quando estamos num contexto de guerra, como é, por exemplo, o contexto da Palestina, né? Em Moçambique encontramos constatações similares, que aqueles valores que nós conhecemos de uma sociedade em paz são diferentes dos valores de uma sociedade em guerra. Quando se está em guerra, quem mata é quem sobrevive. Quem rouba é quem tem comida, é quem tem roupa. Quem utiliza o poder para subjugar o outro é quem, né, sobrevive, é quem... Então, as crianças são educadas em situações de guerra com valores diferentes daqueles que nós conhecemos em cidades em paz. E isto é um grande desafio para a psicologia, porque é uma questão também da pedagogia, da sociologia, como quando trabalhamos com crianças em contextos violentos ou após a conclusão dos conflitos, como reeducar ou educar essas crianças para elas voltarem aos valores de sociedades em paz, né? Sabemos, na América Latina, América Central, né, que os índices de violência levam a que as crianças se adaptem a esses níveis de violência. E hoje, quando visitamos cidades como Guatemala City, né, encontramos que houve uma adaptação bastante grande à violência, né, que as cidades se tornam mais violentas quando estão expostas, né, não só a conflitos militares, mas também a criminalidade, né? E isto pode trazer mudanças que ficam e que continuam depois do fim dos conflitos. Ao nível da personalidade, as crianças são utilizadas como soldados. Isto foi no caso da guerra que envolveu o governo moçambicano e a RENAM, que terminou em 92. Isto é, novamente, uma experiência, ainda que diminuta e pouco reportada, que temos atualmente de raptos de crianças para se juntarem às forças extremistas no norte do país, que combatem o governo, mas também apercebemos que essas ideologias extremistas têm um poder de sedução, de atração dos jovens, devido a estas desigualdades, a estas inequalidades que existem, esta marginalização das crianças, que as imagens de jovens crianças africanas afundando-se no mar Mediterrâneo a caminho da Itália são disso um testemunho, né, do desespero, da falta de perspectiva que existe no continente africano. Então, encontramos que as crianças não tenham confiança nas autoridades, como eu disse inicialmente, que nós, sociedade adulta, os professores, os psicólogos, os engenheiros, médicos, etc., nós é que devíamos proteger as crianças e muitas vezes nós instrumentalizamos esta necessidade de proteção que a criança tem. Durante o conflito militar, que terminou em 94, professores, líderes comunitários, sabendo desta dependência, desta necessidade da criança em relação aos adultos para serem protegidos, iam ter com as crianças e perguntavam às crianças se elas gostavam, se elas amavam os seus pais, se elas amavam a sua escola, se amavam, se gostavam do seu bairro. E a resposta das crianças, obviamente, que era sim. Então diziam: se tu gostas dos teus pais, se tu gostas da tua escola, se tu gostas do teu bairro, então pega numa arma e defende esta escola, esta família, este bairro. Então instrumentalizava-se a criança usando este laço afetivo, este laço de dependência que ela tem em relação à criança. Agora, novamente, utilizando a religião das crianças, né, em nome de Alá, né, de Deus muçulmano, para as comunidades muçulmanas,
instrumentaliza-se a crença que as crianças têm, que as famílias têm, que as comunidades têm, para que estas crianças sejam envolvidas no conflito militar. Ao nível mas essas crianças também têm, ao nível da personalidade, dificuldades no controle da sua agressão, por exemplo, porque o controle da agressão é bastante importante, né? Porque protege a própria criança, o saber respeitar os limites do outro. Em ambientes violentos, estas fronteiras, né, são alteradas, a violência torna-se comum, né? Há menos tolerância em relação à frustração, portanto, uma frustração que em condições normais podia ser resolvida por meios mais pacíficos, rapidamente degenera num conflito mais violento, mais virulento. Ao nível das capacidades cognitivas, o que eu me referia, nós temos o termo flashback, do inglês, que para um bocado como um pensamento, uma recordação, né? Uma memória que é ativada. Crianças que participem em conflitos, seja como soldados ou como vítimas, né? Elas passam por reações típicas, né? da reação traumática, em que, por um lado, nós temos a intrusão, em que as memórias ligadas à experiência do evento traumático vêm ao de cima, né? Dos bombardeamentos sofridos, dos tiroteios nos quais participaram, dos mortos que vivenciaram, dos ferimentos que a guerra causou, do terror, do pavor, né? De serem mortos. Por um lado, vem ao de cima, e por outro lado nós temos movimento de repressão destas memórias violentas. Então é quase que uma reação bifásica. E o que acontece é que estas memórias intrusivas podem ser despoletadas, né? Por exemplo, pelo estampido de uma motorizada, né? Pode fazer com que a criança se recorde dos tiros que vivenciou em campo de batalha e ela reaja como se estivesse outra vez no campo de batalha. Então, elas têm distúrbios, portanto, das premissas secundárias da inteligência, né? E isto para os professores era entendido como que elas sendo menos inteligentes que as outras crianças, e uma razão para tentar que estas crianças não tenham acesso, não tivessem e não tenham acesso às escolas públicas. E aí também temos que ter em conta que um professor desarmado num ambiente de guerra, quando encontra um ex-aluno seu com uma arma, né, evidentemente que esta criança tem mais poder do que o professor, né? E o professor encontra-se numa situação de impotência total, e que na situação de paz, do regresso das comunidades das zonas de guerra, no fim das guerras, as zonas de paz, quando colocamos o professor outra vez na sua função como professor, sem que tenhamos apoiado este professor a entender o que aconteceu com ele, a experiência de impotência, rapidamente degenera numa situação em que ele tenta marginalizar crianças que participaram no conflito armado, principalmente aquelas que participaram com uma arma na mão. Então, queriam que as crianças não entrassem para a escola, e nós tivemos e teremos agora também continuar com este trabalho de explicar aos professores o que aconteceu e permitir aos professores a elaboração psíquica da sua experiência de impotência durante o conflito militar. Temos respostas psicossomáticas. As respostas psicossomáticas são respostas ao nível do corpo, em que há quem diga que as crianças em África têm uma tendência para a somatização. Não encontramos essa tendência, mas evidentemente que muitos dos sintomas manifestados ao nível do estômago, por exemplo, algumas crianças ainda tinham fragmentos de dispositivos de minas antipessoais que não foram retirados devidamente, ferimentos causados por balas, mal sarados. Então encontramos ao nível psicossomático todo um conjunto de sintomas, alguns ligados também a esta intrusão, que se manifestavam, portanto, em distúrbios de sono, né? Distúrbios de apetite. Então isto é comum encontrarmos em nossas crianças. E encontramos o que nós optamos por chamar de respostas do contexto, específicas do contexto.
que esta é uma questão grande para nós, psicólogos, para psicanalistas, né? Até que ponto é que a nossa psicologia é universal, né? E até que ponto é que ela é determinada pelas culturas específicas dos nossos pacientes, né? No caso moçambicano, encontramos várias respostas do contexto culturais específicas. Crianças que nos diziam que tinham dificuldades em entrar em comunicação com os seus ancestrais, com os seus familiares mortos, porque aqui, por exemplo, a ligação entre vivos e mortos é uma ligação bastante comum, né? Em que esta distância que vai de um mundo para o outro é bastante comum. Então, as crianças, as suas famílias, quando têm algo importante, por exemplo, um exame na escola, uma festa de graduação, elas têm um altar em casa, normalmente uma árvore, onde elas se ajoelham e fazem rituais através dos quais comunicam aos seus antepassados o que vai acontecer e pedem a proteção. E também há médicos tradicionais que funcionam como médiums que permitem que os vivos comuniquem com os mortos. E o que acontece é que as crianças nos diziam que não conseguiam estabelecer mais esta comunicação, né? Se estivesse a trabalhar num hospital em Berlim, ou em Roma, ou outro país europeu, para mim seria claramente uma resposta psicótica. Mas neste contexto cultural moçambicano não é uma resposta psicótica, mas é uma resposta adaptada ao contexto cultural. Então aprendemos aqui, em termos de psicotraumatologia, que em qualquer sociedade, em qualquer tempo em que nós humanos existimos, quando somos confrontados com um evento que foge à normalidade, fazemos a perguntas etiológicas, nosológicas, curativas, preventivas: o que é isto que está a acontecer comigo? Por que é que isto aconteceu comigo? Como é que se chama isto que está a acontecer comigo? Como é que eu posso evitar que isto aconteça? E quando as pessoas fazem essas perguntas, o que surgem são respostas contextuais específicas, né? E que algumas podemos enquadrar no nosso diagnóstico internacional, feito mais na base da experiência dos países do norte global, mas encontramos muitas outras que não. Ao nível do sistema familiar, tanto as crianças experimentaram arbitrariedades no uso da força, não puderam contar com o apoio dos seus familiares, dos adultos, para os proteger. A crença, portanto, nesta função paterna de proteção, uma função materna de proteção, ficou abalada. O desenvolvimento da autoestima das crianças, que é resultante desta interação, principalmente com os adultos, com os progenitores, também ficou abalada. E também como que normalmente seriam as normas adequadas de comportamento que as crianças aprendem na família. O quadro de Malangatana Vicente, né, mostra, né, este impacto negativo da guerra, e neste quadro particularmente ele tenta representar o uso de crianças como soldado, e ele chamou ao quadro monstros grandes devorando monstros pequenos. Ao nível da comunidade, e também temos o impacto do conflito militar, né? Portanto, enquanto que no conflito que chamamos de luta de libertação nacional, era um exército composto por nacionalistas moçambicanos combatendo soldados portugueses, nestes dois conflitos que tivemos após a independência, tanto o que terminou em 92 e o que está agora a decorrer, encontramos moçambicanos combatendo moçambicanos. Então, as divisões afetam as famílias, as comunidades, e pela primeira vez, né, os vínculos sociais dentro da comunidade ficam enfraquecidos, mais enfraquecidos se compararmos com a guerra colonial. Há o sentimento de não se poder confiar no vizinho, né, porque, né, os vizinhos são ou podem ser utilizados pelas diferentes forças, né, em disputa para cometer atrocidades. Já me havia referido ao médico tradicional. Portanto, o médico tradicional
existe nas comunidades moçambicanas, funciona como este médium que permite a ligação entre o mundo dos vivos com o mundo dos mortos, mas também ele é detentor de toda uma experiência milenar destas civilizações, né, no uso de medicamentos, é um urbanário da comunidade, é uma autoridade dentro da comunidade. E nós, na nossa intervenção, aprendemos que quando chegamos a uma comunidade, nós não estamos lá para nos substituir aos recursos que já existem nessa comunidade. O que nós devemos fazer é cooperar com eles, aprender deles, dar a conhecer o que nós podemos fazer e caso a intervenção que eles estejam a realizar careça de algum acréscimo, de algum apoio adicional, então aí oferecemos o nosso apoio adicional. Aprendemos no trabalho, por exemplo, com os médicos tradicionais, que eles olham para o trauma psíquico, a cura do trauma psíquico, como uma cura que ocorre numa única sessão de cura e não como um processo. E que isto, se por um lado tem implicações positivas, porque permite, por exemplo, as crianças que participaram no conflito militar como crianças-soldado, quando voltam para as suas comunidades, as comunidades têm medo destas crianças porque elas tiveram armas na mão, possivelmente mataram pessoas, destruíram propriedade, e as comunidades têm medo que eles voltem a cometer este tipo de atrocidades na sua própria comunidade. O médico tradicional, através de rituais de purificação, que é um ritual de transição, né? Ele dá um banho simbólico a esta criança, utilizando sangue de animais, misturado com água e com cinzas, e ao fazer esta lavagem ritual, faz com que a criança deixe de ser a criança armada, o soldado, para voltar a ser aquela criança que vive na aldeia em harmonia com os outros, sem fazer uso, portanto, de instrumentos de guerra. E isto permite à comunidade que aceite de volta esta criança. E isto é algo que nós, como psicólogos, temos imensa dificuldade em fazer, que é, no fundo, um ritual de reconciliação, né, que os médicos tradicionais fazem, né, nas suas comunidades. Mas depois deste ritual, que a criança é reintegrada na comunidade, ela deveria sentir-se curada de todos os sintomas psicopatológicos resultando da sua exposição à violência militar. E se ela mostrar novos sintomas, ela deveria ser expulsa da comunidade porque ela mostra resistência em relação ao tratamento. O que nós fizemos no trabalho com os médicos tradicionais e com as comunidades foi mostrar que, se por um lado os ritos de purificação são bastante importantes, há sintomas que persistem e esses sintomas precisam de um espaço, né, de alguém que os possa escutar, em que possa escutar esta fala das crianças sobre as suas experiências e as mudanças que isto trouxe na sua vida e para permitir uma integração, né, destas experiências. E então aqui desenvolvemos uma colaboração com os médicos tradicionais. Também eles têm, por exemplo, nestes rituais de purificação, há rituais em que se fala com os antepassados, né? E, por exemplo, um jovem que tinha sofrido pesadelos, ele foi informado pelo médico tradicional que os pesadelos eram uma manifestação das pessoas às quais ele havia casado mal, que o perseguiam, que não o haviam perdoado pelo que acontecera. E então que ele deveria falar com essas pessoas e pedir perdão. E isto é possível ser feito num ritual com este médico tradicional. Portanto, ele, numa cerimónia que nós chamamos Kufemba, né? Não sei como traduziria para o português, é uma cerimónia em que ele utiliza um rabo de um boi, ele entra num estado meio hipnótico, né? Em que
ele funciona como um médium. Não estamos mais perante o médium tradicional, mas estamos perante a pessoa que ele vai corporizar. E a pessoa que ele corporizou, por exemplo, neste caso que estou-me a referir, era uma das pessoas que haviam sido mortas por este jovem. E então, a pessoa que havia sido morta por este jovem pergunta ao jovem se o jovem se recordava dele, e o jovem tinha alguma dificuldade, e a pessoa diz: nós encontramos no dia Y, perto das árvores de uma zona determinada, e tu vinhas com uma arma, com um conjunto de outros soldados, e aí o jovem recorda-se da pessoa e entabulam um diálogo, né, sobre o que aconteceu, que seria para nós uma reconstrução, né, uma catarse, né, da experiência, em que eles falam, reconstroem os episódios, quando é que se encontraram, o que aconteceu, e que a pessoa diz: se bem te recordas, o teu comandante mandou-te que nos matasses, e tu mataste-nos, e tu mataste-me. Né? E aí o jovem pede desculpas, pede perdão, e diz que agiu daquela maneira porque foi ordenado pelo comandante, e se não houvesse feito, que o comandante o teria morto a ele. E o indivíduo foi morto, é a alma deste indivíduo que está ali presente, diz que perdoa ao jovem, mas que o perdão dele não é suficiente, porque ele era pai de família, era esposo, e que agora deixou uma família sem ele, né, como provedora, como, né, o pai, o educador, etc., e que exigia que o perdão fosse pedido também à sua família. A cerimónia termina, o jovem, na companhia do médico tradicional e também na nossa companhia, neste caso apenas como observador, foi procurar a família deste indivíduo, olhando a viúva nos olhos, os filhos, né, os órfãos deste senhor, pediu perdão, explicou quem ele era, explicou que ele havia morto o pai daquelas crianças, o marido daquela senhora, e que pedia perdão e que pedia para ficar 6 meses a trabalhar nós chamamos de machamba, que é na plantação daquela família, como uma forma de ajudar a família, uma forma de contribuir para o sustento da família, uma forma de indemnização pelo mal causado. Eu penso que na psicanálise, né, um processo destes, em que trabalhamos com crianças que mataram adultos, crianças que em alguns casos até foram forçadas a matar seus próprios progenitores, né, é algo que nós teríamos muito trabalho, teríamos talvez sessões diárias com o paciente durante períodos de 5, 10 anos. E aqui temos um praticante de medicina tradicional, numa única sessão, a fazer isto e, mais do que isto, a sair deste mundo intrapsíquico e a pedir à criança para ir ter com a esposa do morto, com os filhos do morto, olhá-los nos olhos e dizer que ele é que matou o pai, que matou os filhos, matou o pai, portanto deixou os filhos órfãos e a viúva. É algo que nós encontramos, que existe, que é praticado pelas comunidades e que temos que continuar a acompanhar, mas evidentemente que tem um impacto em termos de cura bastante grande. E era importante e continua a ser importante continuarmos a nos informar sobre estas práticas de cura e, onde possível, né, nós nunca seremos praticantes de medicina tradicional. O que podemos fazer será cooperar com eles, né, onde houver possibilidades de cooperação e aprender das suas formas de trabalho. Acho que este tema seria por si próprio um tema para uma outra interação, pelo que não vou debruçar mais sobre o tema. Atualmente, no conflito que nós temos em Cabo Delgado, Cabo Delgado é uma província no norte de Moçambique, abaixo do oceano, portanto, a este fica o Oceano Índico e a norte fica o rio Rovuma, portanto, e a província e a República da Tanzânia. Então, desde 2017, desde outubro, que temos grupos, homens armados principalmente, também mulheres, alguns adolescentes, crianças, que desenvolvem ações militares
que recentemente disseram estar ligados ao Estado Islâmico e que fazem, portanto, uma guerra. E esta guerra afeta a mais de 1 milhão de moçambicanos, cerca de 800 mil moçambicanos vivem como deslocados de guerra dentro da província de Cabo Delgado e nas províncias vizinhas. Há informações de regresso agora de milhares de moçambicanos para as suas zonas de origem, mas o conflito continua. Então, o que é que nós estamos a fazer nesta zona norte do país, em Nacala? Temos um projeto que tem duas componentes, uma de saúde mental e apoio psicossocial, que, como eu disse, é desenvolvida pelo International Childhood Development Programs, portanto, programas de desenvolvimento para a criança, pela ARES, que é a Associação Reconstruindo a Esperança, e é financiado por uma agência humanitária da Igreja Católica Alemã, Misério. Tem duas componentes, saúde mental, e a outra que é a transferência monetária incondicional. Isto talvez seja importante dizer que não é comum em projetos de escuta psicológica, de escuta psicanalítica, nós temos outras componentes, como, por exemplo, esta do apoio monetário. Mas, quando estamos a lidar com populações afetadas pela guerra, com um nível de carência material bastante elevado, sem comida, com dificuldades de conseguir um teto, com dificuldades de conseguir roupa, água potável, uma intervenção psicossocial, psicoterapêutica é muito difícil quando não atendemos essas necessidades básicas. E o que nós decidimos foi ter duas equipas distintas que fazem trabalhos distintos e uma delas dá este apoio monetário. Não cabe a mim, longe de mim, isso querer avaliar intervenções feitas por outras organizações, agências humanitárias, mas muitas vezes o que acontece é que quando qualquer um de nós for transformado ou que tiver por alguma casualidade ser afetado por violência, e neste caso violência militar, e ter que se deslocar da sua zona, perder a sua casa e ir para uma outra zona, as agências humanitárias olham para aquela pessoa apenas como um objeto humano, uma pessoa que precisa de comida, de 5 quilos de arroz, de 10 quilos de milho, de farinha de milho e não sei mais o que seria tapioca no Brasil, aqui a nossa mandioca, né? Mas este tipo de ajuda não coloca o outro na posição de sujeito, né? Porque o outro, a outra, ele era professora, médico, enfermeiro, está naquela condição de deslocado e é olhado apenas como mais uma boca faminta que importa alimentar. E o que é que acontece, por exemplo, uma mulher recebe arroz, recebe milho, recebe óleo alimentar, mas ela precisa de produtos de higiene pessoal. Ela vai pegar no óleo e vai vender para comprar, ter dinheiro e com dinheiro comprar produtos de higiene pessoal. Passa alguém dessa agência de desenvolvimento humanitário, de apoio humanitário, e vê a senhora vender o óleo alimentar e vai dizer, já viu, nós apoiamos estas pessoas deslocadas, o que é que eles fazem? Pegam nos bens que nós damos e vão vender. Mas não se pergunta por que as pessoas vendem isso. Vendem porque precisam do dinheiro para satisfazer a outras necessidades, né? Então, nós estamos a testar uma metodologia que não é chegarmos e sermos nós a dizer que as pessoas precisam de arroz, de milho, de farinha, mas é através do facto de nós pormos dinheiro à disposição dessas pessoas, as próprias pessoas decidem o que é importante para elas e elas adquirem os serviços, os bens que são importantes para essas pessoas e nós, claro, que monitoramos. Evidentemente que é também um desafio, porque não teremos nunca dinheiro para todos, então também conseguir que as pessoas selecionem aqueles que eles consideram
as pessoas mais necessitadas. Por isso precisávamos de uma metodologia, que é a pesquisa-ação participativa, que é de empoderar estas pessoas deslocadas, estas crianças, estes jovens e suas famílias, para que eles decidam, principalmente sobre o ponto de vista do que vai acontecer com a transferência monetária incondicional, quem são as pessoas a beneficiar e como as beneficiar. Mas também, como eu dizia, em termos de fenomenologia, né, estas perguntas que temos que fazer sempre, etiológica, museológica, curativa, preventiva, o que é que aconteceu comigo, como é que isto se chama, por que é que aconteceu comigo, como curar, como prevenir. Então, aqui também estamos a descobrir que estas comunidades têm as suas definições, porque é que é o mal-estar psicológico, porque é o impacto da guerra nelas, na saúde psíquica das pessoas, têm os seus mecanismos de cura, né? Têm os seus mecanismos de proteção. A própria religião muçulmana, islâmica, que é prevalecente naquela zona do país, mas na zona costeira, também tem as suas práticas de prevenção, de cura, etc., que é importante termos em conta essa intervenção. E aqui encontramos um desafio bastante grande, porque nós estamos a trabalhar com crianças que vêm de Cabo Delgado, da província mais do norte do país, e que deslocaram-se a sul para a cidade de Nacala, em que lá elas foram confrontadas com eventos traumáticos resultantes da guerra. Mortes, destruição de vidas humanas, de propriedade humana, o terem que caminhar vários dias nas matas, buscando sítios seguros, como a cidade de Nacala. Uma mãe, por exemplo, reporta que caminhou 3 dias, não podia se aproximar de nenhuma aldeia, porque não sabia se estavam ou não ocupadas por essas forças que se dizem insurgentes. E então estavam sem água, né? E a criança queria água e chorava, o bebê de 3 anos, a criança de 3 anos, e se ela sabia que se não desse água à criança, que ela não se ia calar, a sede era atroz, e ela teve que, neste caso, oferecer urina dela à criança para consumo. Vinha na companhia de uma outra criança, né? E esta mãe está traumatizada por esta experiência, né? E por muitas outras, né? Portanto, a separação do seu marido, que ela não sabe se está vivo ou se está morto, de familiares seus que viu a serem mortos, etc. Então, há uma primeira sequência que são aqueles eventos traumáticos que as pessoas vivenciam quando estão em Cabo Delgado, na zona de guerra, e até fugirem para zonas mais seguras. Chegados às zonas seguras, inicia-se uma segunda sequência traumática. Quando as pessoas chegam, elas perderam as suas referências culturais, né? Muitas vezes a língua que falavam, né? No norte de Moçambique fala-se Kimwani, Makua, Maconde, né? E chegam, por exemplo, a Nampula, e a Nampula só se fala Makua. Então, as pessoas que falam Kimwani, as pessoas que falam Swahili, também é uma quarta língua que é falada, as pessoas que falam Maconde não percebem a língua, né? E não são percebidos pelos falantes de Makua na fase inicial, enquanto aprendem. Então, esta perda de referências culturais, né? É uma experiência traumática, aliada ao não saberem por quanto tempo esta guerra vai demorar a terminar, quanto tempo ela vai decorrer, portanto, não sabem o que lhes vai acontecer, não têm controle sobre a sua vida, passam a ser pessoas deslocadas, né? Ser deslocado é isto, é não ter mais casa própria, ter deixado a casa para trás, ter deixado muitas vezes a profissão, muitos deles eram camponeses, portanto, deixaram suas plantações, ou eram pescadores, já não podem praticar a pesca. Chegam a comunidades que também elas já sofrem limitações materiais. Então é uma experiência devastadora, né? E apercebemos-nos que não podemos trabalhar apenas com as pessoas refugiadas ou deslocadas, essas pessoas que vêm das zonas de combate, mas também para a comunidade hospitaleira, para aqueles que os recebem na prática, que não conhecem, pessoas que têm línguas, hábitos, culturas diferentes,
pessoas que podem ser familiares dos homens e mulheres que praticam a dita insurgência, que possam ser até homens e mulheres armados que se disfarçam de civis para infiltrar a sua comunidade, depois perpetuar a violência. Então cria-se um ambiente de desconfiança que pode levar a uma rejeição destas pessoas, né, que chegam, que cria medos, ansiedade na própria comunidade que os recebe. Então, é importante trabalhar, ter em conta esta sequência, mas no caso de guerras como esta, sabemos que haverá uma terceira sequência, que já começou para algumas pessoas, que ela está presente quando trabalhamos na segunda sequência, que as pessoas sonham com o regresso a casa. Quando regressarem a casa, vão poder restabelecer aquela situação pré-traumática, pré-mórbida, né? Embora saibamos que isto não vai acontecer, né? Quando eles voltarem para as suas terras, para as suas casas, quando a guerra terminar ou quando a guerra permitir que haja espaços seguros nestas zonas, vão encontrar as suas casas, provavelmente algumas destruídas, outras não existirão mais, as suas plantações não sabem em que estado estarão, mas pior ainda, vão ter que se confrontar com as perdas. Aí não será possível fazer de contas que os seus familiares desaparecidos, se não continuam vivos e perdidos em algum lado, mas quando houver a paz, se eles não aparecerem, aí vai-se confirmar de que eles estão mortos. E então, para nós, surgem aqui duas questões. A primeira é, se nós temos que fazer um trabalho de escuta psicológica, nós começamos por falar dos eventos traumáticos sofridos durante a guerra ou pelo trauma atual. E a experiência mostrou-nos que temos que começar a trabalhar os traumas, experiências traumáticas atuais. Significa trabalhar primeiro a segunda sequência, né? E envolvendo, como eu disse, a comunidade hospitaleira e a comunidade, portanto, das crianças e dos adolescentes que vêm das zonas de guerra. Depois trabalhamos a primeira sequência. Nisto nós já temos muita experiência como psicólogos, como psicoterapeutas, as experiências traumáticas, né? Trabalhando aqueles sintomas que eu me referi, que ocorrem ao nível individual, ao nível familiar, ao nível da comunidade, do impacto da violência militar. Mas a terceira sequência, essa para nós é um grande desafio, né? Como é que preparamos um paciente para que crie mais recursos internos e externos para o momento em que vai ser, no futuro, confrontado com eventos traumáticos. Portanto, a terceira sequência refere-se a eventos traumáticos que ainda não foram experimentados, mas que nós sabemos que a probabilidade de eles ocorrerem é muito grande e talvez nós não tenhamos a capacidade de estar ao lado do nosso paciente quando ele se for confrontar com essa experiência traumática. Então, como é que se faz psicoterapia, psicanálise, escuta, né, para experiências traumáticas que ainda não aconteceram, mas que vão, com grande probabilidade, acontecer. Há experiências que foram feitas, há um trabalho de um psicoterapeuta, psicanalista holandês, alemão, Hans Keilson, que fez um trabalho com as crianças cristãs holandesas durante a Segunda Guerra Mundial e que mostrou a importância de tomar em conta as diferentes sequências que possam acontecer durante uma guerra. No caso da Segunda Guerra Mundial, o impacto sobre crianças judias foi no momento em que Hitler chegou ao poder, até o momento em que começa, de facto, a perseguição da população judia, a sua encarceração em campos de concentração, as mortes, os massacres feitos à população judia, e que terminam com o fim da guerra, mas o fim da guerra não significou o fim do sofrimento para as crianças e para a comunidade judia, mas a terceira sequência foi bastante importante. Se os pais estavam vivos, por exemplo, das crianças, se era possível uma reunificação com os seus familiares ou não, se podiam continuar com as famílias que os acolheram ou tinham que ir para famílias judias. E esta terceira sequência, em alguns casos, determina. Aliás, Keilson diz mesmo que esta terceira sequência é, em termos de determinar qual é que será o percurso traumático da experiência e da reação traumática, do processo traumático, que esta teve mais impacto no estudo que ele fez. Então, é algo, penso que coloca um grande desafio para psicoterapeutas aqui no nosso país.
Gostaria de terminar referindo-me de uma maneira muito breve ao que são objetivos de uma intervenção de saúde mental, portanto, de uma escuta psicanalítica, que é feita em grupos, principalmente, para tentar permitir que as crianças partilhem mecanismos de elaboração traumática que lhes são úteis na confrontação com os eventos, com as experiências traumáticas que eles vivenciam, e esta partilha que eles aumentem, portanto, os seus recursos internos, principalmente, e os casos em que é necessário uma escuta individual, aí temos que trabalhar com outras organizações, principalmente com hospitais públicos, um trabalho que exige um investimento maior do nosso lado e exigiria também um maior investimento em termos de técnicos nestas instituições. Infelizmente, não temos os recursos e este também é um outro desafio. Como é que se faz atendimento, escuta psicanalítica, atendimento psicossocial para conflitos militares desta dimensão que afetam 1 milhão de pessoas, né? Mais de metade de crianças e mulheres, né? Como é que se faz um atendimento desta natureza? E é isto que estamos a aprender a fazer, né? Estes objetivos mostraram-se, são os que estamos a trabalhar com eles, mostraram-se mais apropriados para a nossa intervenção. Tanto o restabelecimento do sentimento de confiança das crianças, especialmente em adultos, né? Porque a violência militar fez com que elas perdessem a confiança nos seus pais, nos amigos, na comunidade e em tudo, toda a figura da autoridade, né? E implica, inclusive, o próprio terapeuta. Então, o trabalho com estas crianças, primeiro passa por vários testes em que a criança ou adolescente quer testar se pode confiar no terapeuta como pessoa, no espaço protegido da terapia, que ele não vai ser abusado, que ele vai ser protegido, né? No restabelecimento da capacidade de atribuir significado, não consegui encontrar uma outra formulação melhor, porque a questão é como é que se atribui significado a atrocidades, né? A violações sexuais, a mortes, né? Como é que se atribui significado a estas atrocidades? Mas é importante poder ressignificar as experiências que as crianças viveram. E isto, como disse, implica também conhecer as normas culturais, as cosmologias locais das crianças, para podermos apoiar as crianças neste processo. O restabelecimento da autoestima das crianças. A autoestima é de central importância, né, no desenvolvimento de uma personalidade saudável. É o amor que se tem, né, por si próprio, este narcisismo primário, né, que é posto em causa quando a criança sofre violência que é cometida pelos outros, pela família, contra ela, quando ela perde pessoas de referência, né? O restabelecimento de algum controle sobre a agressão é também algo bastante importante, é um objetivo bastante importante nesta intervenção. Penso que este seria o que eu teria para dizer nesta intervenção. Permitam-me terminar com uma citação de um escritor moçambicano. Curiosamente, foi uma citação que ele fez estando no Brasil, numa entrevista que deu aí no Brasil, e que é um grande amigo e um grande apoiante de intervenções feitas para prevenir, que prevenir é sempre melhor do que remediar. A prevenção primária é melhor que a prevenção secundária, em que temos que intervir, portanto, para apoiar o nosso cliente. E o Mia Couto é uma referência, né? Uma referência moral, além de ser um dos artistas maior renome e prestígio aqui no nosso país e internacionalmente. Mas o Mia Couto dizia que a guerra começa antes do primeiro disparo, que a guerra começa neste processo de desumanização do outro. E para nós, neste momento, no nosso projeto, se coloca a questão, né? Se sabemos, por exemplo, que vítimas sobreviventes da violência sexual, né? Do trabalho com sobreviventes da violência sexual, que um perpetuador de violência sexual, em média, faz 4 a 8 vítimas, ou, né?
durante a sua carreira criminosa, durante a sua durante esta carreira, né, em que ele instrumentaliza, transforma em objetos sexuais, desumaniza os outros. A pergunta é quantas vítimas uma criança, um jovem, com uma metralhadora na mão, pode fazer. E isto mostra-nos que, possivelmente, podemos e devemos manter o nosso foco no trabalho de cura para as crianças que já foram vítimas e são sobreviventes da violência militar, mas talvez seja muito importante, ou tão importante como isso, ou até mais importante, conseguirmos fazer um trabalho para evitar que crianças, que adolescentes sejam vítimas da violência militar, mais ainda, que sejam mobilizados para grupos extremistas e que se tornem perpetuadores, ou perpetrem, portanto, perpetradores de violência militar. Então, porque uma criança, um jovem com uma metralhadora pode ceifar vidas, dezenas, se não centenas de vidas. Então, o trabalho de prevenção, de evitar a radicalização dos jovens, é para nós também um grande desafio, para o qual, neste momento, temos poucas respostas e quase nenhum recursos. Muito, muito obrigado.